Salve, salve! Família boleiros e boleiras do Cartola, seus doidos por Cartola, tudo bem com vocês? Comigo 100%, graças a Deus. O importante é nós estarmos com saúde e o resto a gente corre atrás, né? Galera, nosso vídeo aí de análise para a rodada de número 2 e também vamos fazer uma análise rapidinho do que passou na primeira rodada. Então, eu peço para vocês, aqui embaixo nos comentários, vem conversar comigo, faça o seu comentário, como foi a sua primeira rodada, qual foi a sua pontuação, se você mitou, zicou, se você pontuou bem, se você valorizou, que foi o mais importante para essa rodada, tá? E fiquem ligados que vamos postar um vídeo ensinando você a valorizar na rodada de número 2, tá bom? Então, amigos e amigas, esse é o nosso vídeo aqui para início da rodada de número 2. Fica com a gente até o final, mas antes, como eu sempre peço para vocês, com muito carinho, com muita humildade, para quem ainda não nos conhece, eu sou o Boleiro, aqui é o canal Boleiros do Cartola 21 FC, então vem fazer parte com a família, link vermelhinho aqui embaixo, se inscreve, dá uma força pra gente, ativa o sininho de notificação para você ficar sabendo de todos os nossos conteúdos e lógico, gente, não te custa nada, de coração, esse boleiro velho de guerra aqui, deixa um like para ele, vai fortalecer nosso canal, vai ajudar bastante, tá? Esse é o nosso time principal. Acho que dos males o pior não tá ruim, por enquanto aí ó, com 11 jogadores nós estamos fazendo 55 pontos, não é uma pontuação maravilhosa, mas estou contente, estamos valorizando aí de quase 15, 16 cartoletas, então estou muito feliz, pronto para a segunda rodada, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, os confrontos, né, o que aconteceu nos jogos, eu vou abrir aqui para vocês, vamos lá, e né, explicar um pouquinho do que nós falamos aí, do que foi passado dos jogos também, tá? Então é o seguinte, né, quem acompanhou nossos primeiros vídeos aí, né, nós sempre passamos aqui uma análise completa para vocês, né, falamos aí do jogo do Flamengo contra o Palmeiras, que ia ser um jogo muito aguerrido, e realmente foi, os dois times atacou bastante, né, o Flamengo venceu por um gol, inclusive foi o resultado que nós demos aí nos nossos vídeos passados, gol do... me fugiu agora... Quem fez o gol, tô ficando velho, né? Tanto jogo que a gente acaba esquecendo. Mas assim, foi um jogo super bacana, eu acompanhei esse jogo, assisti, gostei muito, os dois times atacaram bem, né? O Palmeiras, o Rony jogou muito bem, né? Teve alguns jogadores que, né? O do Flamengo também, o Gabigol não jogou, então Pedro, lembrei, Pedro foi que fez o gol, assistência do nosso querido Bruno Henrique, né? Teve bons jogadores aí, Felipe Luiz saiu com SG, né? Os goleiros deram uma mitada, então foi um jogo super legal aí, tá? Corinthians e o Atlético Goianiense, né, eu até falei para vocês que tinha uma provável chance do Corinthians jogar, por estar jogando em casa e tudo mais, mas deixei bem claro que o Atlético Goianiense era um time que ia para cima, e foi o que aconteceu, ganhou de 1-0, inclusive indiquei o Zé Roberto que fez o gol, indicamos também o Fernando Miguel, o Fernando Miguel, se não me engano, pegou um pênalti também, então fez uma pontuação super bacana, então valeu as dicas do Boleiro. Neste confronto aqui, nós demos um resultado de 1-0, 2-1 para o São Paulo, foi um jogo assim muito truncado, né, o Fluminense... no primeiro tempo segurou o São Paulo teve algumas... Na verdade, assim, no primeiro tempo o São Paulo não conseguiu jogar, por quê? Porque o Fluminense conseguiu marcar homem a homem, né? O São Paulo não conseguiu jogar pelas laterais, estava jogando muito pelo meio, e com isso o Fluminense conseguiu dar aquela ajustada, aquela enxugada, e o São Paulo não tinha, né? Na verdade, nós estávamos sem o meio ali, porque o Sara não jogou bem, né? Então, os jogadores que estavam ali compondo o meio de campo do São Paulo não conseguiram se destacar, então a bola não chegava até o atacante, Pablo jogou muito mal, né? O São Paulo melhorou no segundo tempo ali, depois, né, das alterações que o Crespo fez, deu uma melhorada, começou a ir mais pro ataque. Para mim é o seguinte, o que deu certo nesse confronto foi que, inclusive no time de tiro curto, eu indiquei a zaga inteira do São Paulo e deu certo, saiu com SG, né? Eu falei muito aqui do Igor Vinícius, por mais que ele foi ele que cometeu o pênalti, ele fez uma boa pontuação. Falei muito do Léo Pelé também, que fez uma pontuação super legal, fez acho que 10 pontos, um pouquinho mais. Então, o Volpe deu uma mitada, fez 17, quase 18 pontos. Então, assim, deu legal. Quem apostou no Miranda também, que nós indicamos, se deu bem, tá? Esse confronto aqui também foi muito engraçado, do Atlético Mineiro e o Fortaleza, né? Eu passei uma estatística aqui para vocês. Logicamente, eu dei a vitória aqui pro Atlético Mineiro, pelo time, pelo momento, por onde ia jogar e tudo mais. Mas eu tinha deixado para vocês uma estatística de que o Fortaleza jogando na casa do Atlético Mineiro era um time muito difícil de se jogar, né? Até que o Atlético Mineiro jogou bem no primeiro tempo, teve criações de gols, de chance de gols, inclusive aquele que nós indicamos aqui, que eu acho que a maioria que foi o Hulk, inclusive é o nosso capitão, fez quase 25 pontos, fez 24 pontos alguma coisa, graças a um pênalti aí que ocorreu, né? Mas no segundo tempo morreu, depois das alterações que o técnico do Fortaleza fez, né? O Fortaleza foi para cima, jogou muito bem, né? Jogou muito bem, eliminou qualquer
tipo de jogada do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, na verdade, no segundo tempo, não conseguia passar do meio para frente. Ficou um time limitado, né? E, inclusive, eu falei para vocês, não confio na zaga do Atlético Mineiro para essa primeira rodada. Né, falei para vocês, tomem cuidado, se eu fosse vocês apostaria do meio para frente. Você viu, a Nath Fernandes perdeu, se não me engano, quase 5, 6 cartoletas, né, e inclusivemente aqui do Fortaleza, né, falamos de alguns defensores que deu certo, só que teve um cara aqui que na verdade foi o cara, né, que foi o Iago Pikachu, que quem lembra aí do Vasco, né, depois que ele começou a jogar ali, flutuar como um ala direito, até mesmo como um meio campista bem ofensivo do lado direito, né, ele vem jogando muito bem, ele é um cara que bate bem na bola, então assim, fez 2 gols aí, fez uma bela de uma pontuação, então é um jogador, mesmo que ele venha de banco, é um jogador pra gente ficar de olho nele aí, tá? Do Inter, nós acabamos de falar do Inter, está ocorrendo o jogo agora, até esse exato momento que estou gravando o vídeo para vocês, o Inter estava ganhando de 2-0, inclusive indiquei nos nossos vídeos, falei para vocês, fiquem de olho no Edenilson, porque ele é o batedor oficial aí do Inter, e deu certo, o Inter já fez o primeiro gol aí de pênalti com o nosso querido Edenilson, se eu não me engano o segundo gol, né, foi assistência dele também, então ele já está fazendo uma pontuação legal, né? E o segundo gol, se eu não me engano, é do Dourado, tá? Nós indicamos aqui, inclusive eu dei aqui uma probabilidade de chance pro Internacional jogando em casa e dei um resultado de 2-0. Vamos ver como termina o jogo até esse exato momento do vídeo. É isso aí mesmo, tá? Tô muito contente. Falamos muito aí também do jogo do Ceará contra o Grêmio, né? Falei pra vocês, tome um pouquinho de cuidado com o Grêmio, porque o Grêmio vai em reserva, foi sem 4 jogadores, foi sem o técnico, foi com um time muito misto, mas nós deixamos aqui uma indicação que quase ninguém passou, nós passamos, tá lá no vídeo, eu falei muito, falei do lateral, que inclusive eu indicava no ano passado, né, no Cartola do ano passado, que é o Wanderson, né, o lateral, muito bom esse lateral, ele é muito ofensivo, ele fez gol, então assim, a rapaziada lá do meu grupo que colocou, vieram me mostrar, tô muito contente pela dica, mas é o seguinte, perdeu pro Ceará aí, não esperava, eu automaticamente, a gente tem que ser humilde e falar a verdade, né, eu não esperava, gente, só perdão, eu vou espirrar, perdão galera, eu não esperava que, perdão galera, perdão, sou um ser humano, acontece, não vou editar vídeo, tá bom? Aqui não tem firulina, eu vou editar um vídeo pra não sair, a gente espirra mesmo, não tem jeito, e hoje tá um frio danado aqui em São Paulo. Então assim, o Ceará surpreendeu, jogou bem, né, fez 3, mas como eu falei, o Ceará também é um time que leva muitos gols, e sofreu os 2 gols, né, ganhou, mas sofreu 2 gols, tá? Esse jogo nós comentamos bastante, nós falamos aí do Bahia contra o Santos, né, falei, tomem cuidado, eu não apostaria na parte defensiva do Santos, vocês querem ir com os jogadores do Santos, vão do meio pra frente, apesar que é o seguinte, o Santos, o que acontece hoje com o Santos, né, o Santos não tem meio campista, né, Pará, eu acho que já deu para ele, né? Então assim, o Santos não tem mais jogador onde oferecer a bola para os seus atacantes, né? O Marinho ainda até que fez uma pontuação meio que razoável, mas perdeu cartoleta porque precisava de uma valorização mais alta. Então nós falamos tudo isso e indicamos alguns jogadores aqui, inclusive indicamos o Gilberto, que não fez nada, né? Passou em branco, por mais que ele estava custando baratinho, mas nós focamos muito no Tassiano, né? E o Tassiano foi lá, meteu 2 gols, nos surpreendeu, nos ajudou e graças a Deus aí com os nossos estudos e estatísticas bateu com o que nós falamos aí para você. Eu fiquei muito contente aqui, principalmente com você que conseguiu colocar o Tassiano e fazer uma boa pontuação, tá? Chapecoense, né? Falamos aí de resultado que poderia ser um jogo aí de 2-0 ou 2-1 pro Bragantino, né? Tava até esperando um golzinho aqui da Chapecoense, do Perotti, né? Que acho, sim, que ele tem grandes possibilidades aí de fazer muitos gols no campeonato de 2021, mas o Bragantino passou o carro, jogou muito bem. Inclusive, os jogadores que nós indicamos, o Elinho, o Ítalo, foram muito bem, né? O Evangelista, né? Fez gol, deu assistência, foi super legal. Eu vou ser sincero, gente, é que a gente tem que falar a verdade, não tem que mentir não, tá? Eu tava meio, na verdade, receoso com o Evangelista, tá? Porque eu acompanhei alguns jogos, ele não tava muito legal, tá? E eu fiquei meio assim, mas Cartola é essa coisa, eles nos surpreendem, e o cara, eu tenho que dar o braço a torcer, e o cara jogou muito, 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 mas as outras nossas dicas deram certo, eu indiquei aí o goleiro, né, que saiu com SG, que foi muito bom, o Léo Ortiz também saiu com SG, uma boa pontuação, né, o Elinho, o Ítalo, então assim, graças, né, deu aí certo para quem apostou pro lado do Bragantino, que nós pedimos para fazer isso, tá? O outro jogo aqui foi do Atlético Paranaense e o América Mineiro, falamos desse jogo também, eu gostei desse jogo aqui, tá?
Não assisti, mas eu fiquei ouvindo o jogo inteiro, né? Foi um jogo muito duro, foi jogo para os dois lados, os dois times tiveram grandes chances de gols, inclusive o Atlético Paranaense fez gol no segundo tempo, bem ali próximo, né? Não foi nem, então assim, até exato momento, quase, não sei se foi aos 35 ou um pouco assim, foi um jogo muito duro. O América Mineiro jogando fora de casa me surpreendeu. Inclusive indiquei o goleiro do América Mineiro. Mas goleiro, ele tomou um gol. Mas quem ouviu ou assistiu a partida, ele fez grandes defesas. Ele até que não foi ruim não, tá? Se ele não tivesse tomado esse gol aqui, ele tinha feito uma grande pontuação, até porque ele estava bom para valorizar, tá? Então foi um jogo bacana de se apostar aqui, tá? E esse jogo foi o que mais me surpreendeu, que foi a questão aí do Cuiabá e o Juventude, né? Nós falamos aí de um resultado de 2-0 pro Cuiabá, e exatamente, eles fizeram 2 gols, né? Mas assim, entendi o momento. O que acontece? O Juventude, por mais que estava na Série B, já é um time acostumado, já é um time que já passou pela elite do Brasileirão, é um time que está acostumado a jogar com times grandes, né? Como o Grêmio, contra o Internacional, né? E em algumas fases. Então é um time ajustado, né? Mas o que aconteceu com o Cuiabá? Inclusive é o seguinte, pelas estatísticas e estudo que nós fizemos, por exemplo, o Cuiabá venceu o Campeonato Mato Grossense invicto, né? E vinha muito bem fazendo partidas de entre 2, 3 gols, 4 gols, né? Tem um elenco bom, né? Fez muitas contratações, tem bons jogadores, inclusive um dos nossos jogadores que nós indicamos aí, o Elton, o atacante, fez o gol. Tá? Então assim, me surpreendeu tomar 2 gols. Infelizmente, eu sou um dos que apostei no Walter. Eu acho que a maioria dos cartoleiros apostaram no Walter. Mesmo assim, o Walter ainda acho que fez 0,50, né? Não terminou negativado, né? Podia ter sido melhor, podia, mas gente, foi. Mas assim, nossas dicas aqui deram certo. Então, essa foi a previsão aqui e eu quero agora falar para vocês da rodada de número 2. Bora lá com o boleiro. Então, voltando aqui, galera, agora para a gente fazer uma análise rapidinho da rodada de número 2, tá? O que eu vejo para esses confrontos aqui, tá? O primeiro confronto aqui é entre Santos e o Ceará, tá? Lembrando para vocês que vários times estarão com uns desfalques, então vamos ficar de olho nas escalações, e isso pode acarretar em muitas, até modificação dentro dos times, formação, então vai ser um pouco diferente da primeira rodada aí, tá? Mas assim, vamos lá. Pelo que nós vimos aí, né? O Santos e o Ceará. Né? O que eu vejo para esse confronto? O Ceará jogou bem, jogou em casa, ganhou do Grêmio, que é um time, para mim, mais forte hoje, mas jogou legal, só que tomou gols. O Santos, nas últimas partidas, vem sofrendo muitos gols. Então, assim, eu até digo para vocês que não seria uma ousadia em apostar em jogadores do Ceará, tá? E novamente volto a repetir, né? Para mim, eu ainda não confio no Santos e não confio na parte defensiva do Santos. Então fiquem de olho no Ceará. Para mim, acho que o Ceará ganha esse jogo de 2-0 ou 2-1, tá bom? Falando do próximo confronto entre Atlético Goianiense e o São Paulo, tá? O que eu vejo para este confronto? Nós vimos até que o São Paulo, assim, no primeiro tempo jogou ruim, como nós já falamos, tal, mas depois melhorou, né? Com o elenco que tem, eu acho que tem a grande probabilidade de vitória em cima do Atlético Goianiense. Mas lembrando, o Atlético Goianiense não é um time bobo, é um time que surpreende e pode tirar a pontuação do São Paulo. Mas, pelo assim, o São Paulo tem uma das melhores defesas, tá? Tomou poucos gols. Então, por isso, eu indicaria sim, né, os zagueiros do São Paulo, os laterais, até mesmo o Volpe, que fez uma boa pontuação, tá? Pelo que nós vimos, volto a insistir aqui, apostar no Léo Pelé, no Miranda, até mesmo no Igor Vinícius, são bons jogadores para esta partida aqui, até porque o Atlético Goianiense vai para cima, então vai ceder pontuação para o São Paulo. Isso é bom. Então assim, se você não estiver jogando, né, se o Éder entrar, o time melhora. Então dá para fazer boas apostas aqui. Eu não indicaria muito a parte do meio do São Paulo, tá? Eu não tenho, assim, a não ser que entra o Rojas, né, algo desse tipo assim, mas fora disso, eu não me convence muito a parte ali do meio do São Paulo, tá? Eu acho que o São Paulo tem sem os seus jogadores principais ali, sente uma certa necessidade. Eu vejo que o São Paulo vence esse jogo aqui por 2-1, acho que é muito viável fazer apostas, principalmente na parte defensiva do São Paulo, tá bom? Falando aí do Bragantino e do Bahia, que confronto, né? Que confronto, os dois times que ganharam bem, Bahia ganhou de 3-0, Bragantino ganhou de 3-0, tá? Para mim vai ser um confronto aberto, né? Eu vejo que o Bragantino tem um time melhor do que o Bahia, só que o Bahia demonstrou
né? Foi para cima do Santos, mostrou atividade, né? Tem alguns jogadores muito importantes dentro do Bahia e que eu apostaria tanto nos laterais, né? Inclusive indicamos o goleiro, né? Indicamos o goleiro do Bahia e foi, né, um goleiro que fez uma pontuação boa. Então, assim, acho que o Bragantino vai para cima, porque são dois times que vão buscar resultados, né? Então, assim, o que eu vejo para esse confronto? Eu até faria uma aposta diferente. Eu voltaria em apostar no goleiro do Bahia, né? Até porque o Bragantino vai para cima, vai chutar bastante, então eu vejo que ele pode novamente trazer alguns bons resultados, tá? Mas já é um confronto bom pra gente apostar novamente aí, pensando no Claudinho, no Ítalo, né? No próprio Elinho, né? No Evangelista. Mas Bolê, você tá falando os caras... Não, mas é o time que a gente viu jogar, né? O lateral, né, direito do Bragantino jogou muito bem, né, a parte defensiva. Então, assim, tem algumas peças boas, como do lado do Bahia, né, como eu falei, do Tassiano. O Tassiano vem jogando muito bem, vem comparecendo, né, vem pisando dentro da área, vem participativo, tanto em assistência quanto gols. Então, para mim, vale muito a pena. Até mesmo voltar, assim, o Gilberto, que ainda falamos em apostar no Gilberto, porque ele estava barato, mas... não sei se para esse confronto aqui ele me agrada muito, ao meu ver, tá? Eu ainda apostaria em outros jogadores do Bahia, até mesmo tiraria um pouquinho, deixaria o Gibagol aí de lado só um pouquinho, tá bom? Talvez, quem sabe, deixar ele no banco aí, caso que algum jogador atacante não entre, ele entre e faça uma pontuação, tá? Acho que o Bragantino vence esse jogo aqui por pouco, 1 ou 2 gols, até mesmo pode ser que seja um jogo de empate aí, tá? Tome cuidado só então na parte defensiva. A única parte defensiva assim que eu arriscaria bastante seria no goleiro do Bahia. Falando do Grêmio e Flamengo, o que eu vejo para este confronto? Acho sim um confronto vai pegar fogo também. O jogo do Flamengo contra o Palmeiras foi super legal, O Palmeiras atacou, o Flamengo atacou, né? Foi um jogo legal, né? E o Flamengo é o seguinte, é aquilo que eu falo para vocês, o Flamengo, ali da parte do meio para frente, é um time muito forte, é um time muito poderoso, é o sexteto, né, que fala, os seis jogadores, não sei nem se eu inventei essa palavra, mas o Flamengo é muito poderoso na parte ofensiva, já pensando na parte defensiva, deixa muito a desejar mesmo. Os zagueiros são zagueiros que não sabem sair com a bola, né? Tirando o grande goleiro que foi hoje, né? O do Flamengo, fez grandes defesas. Eu ainda não colocaria, até porque ele vai estar mais caro, vai precisar de uma pontuação um pouquinho maior. Lembrando que a gente precisa valorizar na segunda rodada. Eu voltaria a dizer, para mim o Flamengo é favorito, até porque o Grêmio estará novamente desfalcado, tá? Tem boas peças o Grêmio, mas eu até diria o seguinte, que é um jogo aí de 2-0 para o Flamengo, 2-1 no máximo. Para mim o Flamengo ganha e acho que sim, apostas no Flamengo. Principalmente é o seguinte, Gabigol provavelmente não jogue, né? Tem quem? O Pedrão. E o Pedrão, cara, ele vem aparecendo junto ali com o Bruno Henrique, né? O Arrasca, né? Hoje, quem deixou um pouquinho a desejar ao meu ver aí foi o Diego, né? Mas o Diego é um grande pontuador para Cartola nesses últimos tempos aqui, então vale fazer uma apostinha aqui, tá bom? Acho que o Flamengo ganha. Cara, Fluminense e Cuiabá, né? Falei tanto do Cuiabá vinha bem, tá? Não perdeu, mas tomou 2 gols e empatou aí, né? Postando no Walter e tudo mais. Mas o seguinte, o Fluminense também empatou com o São Paulo. Só que o Fluminense é o seguinte, o Fluminense jogou muito ajustadinho, por isso que eliminou totalmente o jogo do São Paulo. Tá? Então, até acho que não vai ser um confronto fácil para o Fluminense. O Fluminense ganha? Se for pensar em camisa, sim. Mas eu acho que é muito cedo ainda para dar um prognóstico aqui e falar que o Fluminense é totalmente favorito. Acho que o Fluminense pode sim vencer esse jogo, né, diante do Cuiabá. Mas não seria loucura nenhuma do Cuiabá surpreender nesse jogo aqui não, tá? Acho sim que o Fluminense tem uma pequena probabilidade de chance de vitória aí, quem sabe aí de 2-1, 1-0, tá? Para mim o Fluminense vence, tem um time bacana, tem bons jogadores para se apostar, preste muita atenção, vai haver alguns desfalques também no Fluminense, talvez por isso até que o Cuiabá possa surpreender, mas acho que o Fluminense vence aí, tá?
América Mineiro e o Corinthians, tá? O que eu vejo para esse jogo? Como eu falei para vocês, eu vi o jogo do América Mineiro contra o Atlético Paranaense, jogou muito, né? Jogou fora de casa, é muito difícil jogar com o Atlético Paranaense, né? Conseguiu ali, teve grandes chances aí de gols e tudo mais, só que levou um gol aí quase no final do jogo. E o Corinthians vem de derrota para o Atlético Goianiense. Né? Não seria, eu até vou fazer a minha aposta pessoal, acho que o América Mineiro vai surpreender o Corinthians neste confronto aqui. Tá? E existem algumas peças boas aqui no América Mineiro, volto a falar no goleiro Cavicchioli, eu acho que é Cavicchioli, Cavicchioli, alguma coisa assim. Né? Tem o Rodolfo, um bom atacante, tem o Alê, meio campista, tem bons aí jogadores do América Mineiro, tá? Eu correria um pouquinho aí do Corinthians. Para mim, o América Mineiro vence esse jogo por 1-0. Fortaleza Internacional, né? O Internacional, até exato momento, acabei de dar uma visualizada, né? O Sport fez um gol, né? Fez um gol, mas não digo que o Inter seria tão favorito assim, tá? Tem um time melhor? Tem. Mas nós vimos a questão do Fortaleza jogar muito ajustadinho. O Fortaleza anulou o jogo do América Mineiro no segundo tempo. Tem boas peças para se apostar. Então acho que vai ser um confronto duro. Se fosse assim, falar estatisticamente, matematicamente falando, pode ser que o Inter ganhe de 1-0, né? Mas diria para vocês que tem boas peças para se apostar do lado do Fortaleza. Então preste atenção no Fortaleza, tá bom? Juventude e Atlético Paranaense. Também vai ser um jogo complicado, né? Acho, ao meu ver, que o Atlético Paranaense vence este jogo por 2-0. Tá? A Juventude tem um time bacana também, mas para este confronto tem boas peças para se apostar. Principalmente, eu arriscaria em usar na parte defensiva do Atlético Paranaense, né? No meio, 2 jogadores no meio de campo, né? Não sou muito convicto no atacante, mas vale a pena olhar um pouquinho para o Atlético Paranaense. Palmeiras e Chapecoense. Né? Chapecoense tomou um chocolate aí do Bragantino, levou 3-0. O Palmeiras perdeu de um gol, mas perdeu, na verdade, ali foi um jogo muito justo, de igual para igual para o Flamengo, jogou muito bem. E sem contar que o Palmeiras tem, assim, né, um ataque avassalador, né? Pegando o Luiz Adriano, não jogou tão bem, mas o Luiz Adriano, ele é um cara que ele ao mesmo tempo que ele é um camisa 9, ele também se faz um falso 9, né? Ele volta muito para ajudar a marcação, então ele se torna um 10 ali, né? Abrindo possibilidade dos alas, né? Dos pontas irem para frente, assim como faz, né? O Rony, né? Gostei muito do Gabriel Menino jogando como ala direito, né? Cruzou muita bola, então tem algumas peças boas para se apostar do Palmeiras. Acho sim que o Palmeiras ganha esse jogo de 2-3-1 aqui, tá bom? Último jogo aí, Sport Recife, que até exato momento eu vi que estava perdendo do Inter, e o América, o Atlético Mineiro, que perdeu por Fortaleza. Mesmo com a derrota, eu ainda vejo chance de vitória para o Atlético Mineiro. Tem excelentes peças para se apostar, mesmo aí que nos decepcionou, mas Hulk, eu acho que é um tipo de um jogador hoje de cartola que não deve ficar fora do seu time. O Nacho não fez nada, mas vale uma aposta no Nath Fernandes também, vale uma aposta no Savarino, né? Eu ainda continuo mantendo a minha opinião aqui. Não confio muito na zaga, na parte defensiva do Atlético Mineiro, tá? Mas Arana é um bom jogador, né? Eu acho que não tenho certeza, mas ele talvez será desfalque aí pro... Acho que os dois laterais serão desfalques pro Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro tem 2 bons reservas de laterais, então acho que vale a pena fazer uma aposta, tá bom? Mas mesmo assim, eu ficaria muito focado do meio para frente aqui, legal? Então é isso aí, galera. Falamos aí do prognóstico da rodada de número 12, né? Eu não vou falar de jogadores ainda, porque aqui é só uma análise, uma estatística para vocês. Já já nós postaremos aí, sim, os vídeos dando dica de jogadores para você, montando os nossos times principal, valorização, bons e baratos, tiro curto e tudo mais, tá? Esse é aquele vídeo famoso que a gente faz da análise depois dos confrontos aí, tá bom? Muito obrigado a todos. Preste atenção na valorização da rodada de número 2. Eu vou deixar um vídeo para vocês prontinho aqui para vocês darem uma estudada junto comigo, tá? Foco ainda na valorização e na terceira também, tá? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima semana e fui!